Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje, que Jesus abençoe os nossos propósitos e vamos iniciá-lo então. Vamos cantar na página 39. Venham ver que não há só tesouros na terra quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar. Quem vier vai saber que é preciso aprender, pois é tarde e Jesus vai voltar, pois é tarde e Jesus vai voltar. Ouçam bem, ninguém sabe se parte ou se fica neste mundo, nesta terra tão falta de amor. Quem ouvir vai lutar, vai mudar, vai vencer, vai levar Jesus a quem sofrer, vai levar Jesus a quem sofrer. Venham ver que Kardec nos abriu as portas, desbravando a mensagem do além, desbravando a mensagem do além. Quem vier aprender a doutrina do amor vai partir com Jesus para seu lar, vai partir com Jesus para seu lar. Pois são bem, estão chegados os finais dos tempos, é preciso o mundo acordar. Quem calar vai parar, vai perder, vai partir, e a terra jamais vai voltar, e a terra jamais vai voltar. Venham ver que não há só tesouros na terra quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar. Envolve-nos na tua paz, Senhor, mas envolve também os nossos familiares encarnados, os nossos familiares ainda encarnados, embora se desconheçam muitas vezes a essência do teu amor. Que estejam connosco, vibrando, esses irmãos, os protetores, os nossos amigos, que nos ajudem, sem dúvida, a formar mais harmonia, mais tranquilidade, mais serenidade do nosso lado. Seja connosco e nos abençoe o nosso Evangelho. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 21, vamos ler os prodígios dos falsos profetas. Naturalmente, é um aviso que Jesus deixou bem claro. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acessão teológica, os prodígios e os milagres são fenómenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos, um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios, os milagres, não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demónio. Necessário então se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras.
Para o vulgo ignorante, todo o fenómeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenómeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos factos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens esclarecem. O facto de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar do conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caráteres e exclusivamente morais. Do livro de mensagens Vem Comigo, Premonição. Muita gente circula por esse mundo feita profissional de adivinhação e do destino, que apresentam como transitório face aos seus poderes ocultos. A ninguém é dado saber o futuro. Quando os apóstolos se dirigiram a Jesus, procurando quando seria o fim do mundo, pensavam, ele respondeu que ninguém sabia, nem ele, só o Pai. Quem pode ter a presunção de visualizar o futuro? Todavia, a bondade de Deus sempre permite que avisos e advertências, verdadeiro despertar para a vigilância, ocorram em nossas vidas, mais das vezes de forma parabólica, para que possamos prevenir-nos e evitar caminhos tortuosos que podem conduzir-nos ao abismo. Não desprezes, pois, o que te surge à imaginação por qualquer forma. Medita, analisa, busca compreender, ora e vigia. Certamente que serás capaz de contornar os obstáculos. Nada está determinado pela justiça divina quanto à forma como enfrentarmos a colheita do que semeamos. O amor está sempre à nossa disposição para o intento. Adormecido que seja, não estranhes a dor, porque cobradora justa do passado. Este problema dos falsos cristos, dos falsos profetas, está hoje muito atual, porque vai atravessando aí os nossos conhecimentos, através de livros, através de entrevistas, através dos mais diversos meios de comunicação. São aí avisos, ou melhor, afirmações quase perentórias de que se aproximam os fins dos tempos, a mudança da regeneração vai ocorrer, que vão surgir grandes cataclismos. Era até agora, 2012, depois as coisas foram adiadas, não sei se devido ao mau tempo, mas foram adiadas naturalmente porque não se iam realizar e nem se vão realizar. E de maneira que agora há quem afirme que afinal é 2019, porque fulano disse, Beltrano há 50 anos também falou. E é curioso que há 50 anos, quando essas criaturas estavam vivas, ou se estavam vivos, nunca avisaram nada, nem a comunicação social se deu conta. Ou publicou, que podia, sem dúvida alguma, confrontar esses autores com essas afirmações, o que nos leva a acreditar que as afirmações estão agora sendo inventadas, mais ou menos, ou criadas, dando-se, de alguma forma, suporte de credibilidade ao nome das pessoas. Jesus é perentório, Jesus é Jesus. Não tem a ver Kardec e mais todas as entidades que se assemelham, que se aproximem, não tem nada a ver com Jesus. Jesus é o governador da terra, Jesus é o Filho, é o enviado, é o ungido. E, portanto, ele é que afirma com clareza que ele não sabe, ele não sabia e que ninguém sabia. Portanto, não nos podemos deixar agora deitar a adivinhar. O que quer dizer que estas premonições, estas previsões, digamos assim, estes anúncios de derrocadas são absolutamente frutos, enfim, de uma certa ambição de projeção pessoal e de projeção social, porque ninguém sabe. Dizer que é de 2019, ou que é 2020, ou que é 2018,
um absurdo, quer dizer, que os teólogos também acham que podem estudar Deus, e estes agora também podem perscrutar e saber mais do que Jesus falou, que sabia. Jesus não sabia, nós agora estamos aqui, enfim, a descobrir que sabemos. Cuidado com os falsos profetas, os falsos cristos, aqueles que se outorgam esse poder e que, ao fim e ao cabo, ultrapassam o próprio Jesus, que é o governador, que afirmou que não sabia, que tudo é, digamos assim, do conhecimento de Deus e apenas de Deus. Todos nós podemos ter uma ideia, e já concretizou-se, eu tive esta ideia e afinal concretizou-se. Mas se a gente disser que vai cair um avião este ano, previsão para 2013, vai cair um avião, bolas, caiu um avião qualquer, uma avionete particular, olha, não dizia, caiu um avião. É fácil a gente prever que vai haver um acidente de comboios. Olha, acertou porque disse que havia haver um acidente de comboios. Mas isso é atirar à zona, pode ser que acerte. E muitas vezes se acerta. Portanto, dizer que vai morrer uma grande entidade a nível mundial, vai morrer um grande político, não sei o que, vai morrer, é natural. Quer dizer, neste mundo onde há tanta gente na política que se faz famosa na hora dos telejornais, dizer que vai morrer alguém não é difícil de acertar. Agora, afirmar que sabe, isso é tudo teoria. E nós não podemos dizer, não, se são dos nossos, são bestiais, são bons profetas. Se forem dos outros, são falsos profetas. Anda muita gente aí travestida, anda muita gente aí a fazer de conta que é uma coisa e depois não é essa coisa. Portanto, temos de ter cuidado. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos premonitores que agora se otorgam a adivinhação, vai acontecer, vai dizer negação. E, portanto, vamos aceitar os pés no chão, divulgar a mensagem de Jesus, refletir com ciência e ponderação e, ao fim e ao cabo, trabalhar em favor daqueles que precisam mais, que andam ao nosso lado na caminhada. Como se deve orientar na adolescência quando alguém diz, e não estando dentro da doutrina, quando por várias vezes diz, olha, vai acontecer as tais premonições, vai haver um acidente, vai surgir qualquer coisa, não saias, fica ali, faz assim, faz assado. Na adolescência, quando há uma adolescente a dizer uma situação dessas, como orientá-la não estando ela dentro da doutrina? Com certeza que, ao falarmos que Jesus disse, não quer dizer que esteja dentro da doutrina, fora da doutrina, porque Jesus, quando falou, esses diálogos, esses ensinamentos, são dos 4 evangelhos, que são de todas as religiões cristãs. E se formos ver, digamos assim, os livros muçulmanos, os livros hindus, etc., todos lá contêm, mas de uma outra forma contêm os mesmos avisos. Portanto, não é preciso dizer que o Espiritismo diz, acontece. Basta dizer que nos evangelhos está escrito isso. Quando nós vamos ver, e no Evangelho segundo o Espiritismo diz qualquer coisa, isso é a transcrição dos 4 evangelhos. Até mais, Allan Kardec foi muito claro nesse aspecto, quando, nas transcrições que ele faz dos evangelhos, ele coloca os seus autores, São Marcos, São Mateus, São João e São Lucas. Ele escreve lá São. Ora, São, Santo, não é uma palavra do Espiritismo. E, portanto, é aí que a gente tem que ver que a transcrição é uma transcrição real e absoluta dos 4 evangelhos. Portanto, os católicos, os protestantes, os evangélicos, etc., têm o texto e podem ir lá consultar o texto. Não é preciso dizer que quando será o fim, Senhor? Ninguém sabe, só o Pai. É dos 4 evangelhos, não é do Evangelho segundo o Espiritismo. E, portanto, nós não podemos dizer, o Espiritismo diz Jesus que... Não, Jesus não disse nada ao Espiritismo, na altura não havia. Disse àqueles que eram os seus seguidores, ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai. E, portanto, esta questão de premonições, de previsões, a gente pode acertar. Mas pode acertar, tira meia dúzia de coisas e acerta. Às vezes as pessoas vão a um médium que diz isto e diz, isso era verdade. Às vezes diz não sei quantas coisas que não coincidem, mas diz 2 ou 3 que são verdade e a pessoa fica surpreendida com a adivinhação de 2 ou 3 coisas da verdade. Mas isso não é difícil, tirar uma dúzia de coisas e acertar 2 ou 3. É necessário perceber isso. A pessoa vai ter um cancro irremediável, ninguém sabe. Ninguém sabe, há pessoas que têm um cancro e não morrem disso. Não desencarnam disso. E, portanto, nós não podemos dizer, vai morrer com isto, com essa doença ou com aquela doença. Pode morrer com outra, pode desencarnar com outra doença qualquer, sem ser aquela. Ninguém sabe. Ninguém pode dizer
que uma pessoa está em fase terminal. Há pessoas em fase terminal não sei quanto tempo. Ninguém pode afirmar coisas assim. Como é que se pode afirmar que um jovem que esteve em coma durante não sei quanto tempo, um jovem americano, acorda do coma e esquece-se de falar inglês, não sabe falar inglês, só fala sueco? Por exemplo, como é que explica uma coisa destas? Quer dizer, ninguém sabe. Aqui nós podemos chegar a uma redução lógica se acreditar na reencarnação. Vamos para a doutrina católica ou a doutrina evangélica. Não adianta porque não consideram a reencarnação. Logo, tem que haver outra forma misteriosa de explicar esta coisa. Como é que acorda do coma e só fala sueco? Não fala o inglês que sempre falou. É claro que as pessoas podem ser teimosas e negar por negar e acabou. Não querem dizer mais nada. Ou podem ser orgulhosas de afirmar porque afirmam. É assim e vai acontecer, mas não acontece. Ah, não acontece. Não, porque Deus sempre pode alterar as coisas, não é sempre aquela desculpa. Vai haver um acidente. Não aconteceu. Não aconteceu porque eu orei muito e então Deus achou, ouviu-me e achou que não era para haver o acidente. Que ninguém afirme. Que ninguém afirme, porque nós não temos capacidade para afirmar o que vai acontecer no futuro. Às vezes nem sabemos explicar o presente, quanto mais agora, para abrir as portas do futuro, que o futuro a Deus pertence. E, portanto, Ele é quem sabe. E vamos fazer agora, um presente, a nossa radiação para os nossos irmãos. Quantas famílias, já viram? Quantas famílias não têm sequer a ideia de que estes momentos que vivemos em família podem ser extremamente importantes para todos. Para os filhos, para os irmãos, para os esposos, de vibrações outras, de chegada de companheiros, de nossos amigos, de nossos protetores, que nos vêm envolver, intuir, inspirar. Às vezes há algum combate, às vezes há modificação. Então vamos pedir, Senhor, que nós possamos disponibilizar o pouco que temos, mas que possamos disponibilizar com amor, com sinceridade, que estas vibrações possam ser aproveitadas pelas profissões médicas que sempre participam do socorro aos mais necessitados. Que esta noite consigamos envolver esses irmãos e de alguma maneira contribuir para alguma mudança que sabemos que sempre poderá surgir. Toma a nossa oferta, Jesus. Página 35. E da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, e a luz que também prosseguir a irrar sem parar. Gritamos que resolve evoluir quando não vai sofrer até mudar. Independentemente de poderem continuar o vosso diálogo, não se devem ter esquecido de colocar a água para que os nossos irmãos possam frutificar e ajudá-los
estabelecer o equilíbrio físico e espiritual. Muita paz, continuação de uma noite serena, tranquila, nos vossos lares. Que Jesus continue a abençoá-los e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.